Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã, nessa festa do Santuário do Pai das Misericórdias. Graças a Deus, nesse início de sábado, dia também que é consagrado à Santíssima Virgem Maria. O texto que eu quero partilhar com você está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois nós meditaremos os demais versículos, mas Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 1 adiante. Enquanto você pega, quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, seja pela TV, também pelas nossas lives, tanto da TV Canção Nova, do Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos escutam pela Rádio Canção Nova. Que bom estarmos juntos, graças a Deus. Evangelho de São João, no capítulo 15, vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus está usando da realidade agrícola, talvez aquilo que estava na sua frente, para dizer do reino dos céus. Jesus está dizendo do reino dos céus. Jesus está dizendo da relação que nós devemos ter com Deus. E essa imagem bonita que Jesus usa para falar do Pai. O Pai é o agricultor. Nós conhecemos como o Pai que é o Criador. Nós conhecemos este Pai que é amor, e nós acabávamos de cantar com a Salete, a Patrícia, né? Esse amor do Pai, esse amor que nós queremos experimentar todos os dias, porque é tão bom reconhecermos que somos filhos amados do Pai das misericórdias. Mas Jesus usa dessa imagem: o Pai é o agricultor, ou seja, é aquele que prepara a terra, é aquele que coloca a semente. O Pai é aquele que rega. Rega o quê? A videira, que é Jesus Cristo. E nesta videira, que é Jesus Cristo, todos nós somos ramos, e que devemos realmente produzir muitos frutos. E olha o que diz no versículo 2: Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. O tema que pediu para eu partilhar com vocês nesta manhã foi exatamente este: das podas, que muitas vezes esse agricultor, que é o Pai, precisa realizar em nós. A palavra grega, no texto original, vai dizer de limpeza. O verbo limpar. Ficou muito mais conhecido para nós o podar. E talvez isso fique uma realidade pessimista, de maneira negativa. Podar, tirar, para quê? Se esse Pai que é tão misericordioso, que esse Pai que é tão amoroso, vai nos podar? Eu não sei você, mas quantas podas nós já sofremos nessa vida, nós que entramos para essa caminhada cristã, nos inserimos de maneira mais radical no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas podas nós já passamos, mas podas necessárias. Se você for olhar para a realidade do jardim, eu não entendo muito de jardinagem, não entendo muito de plantação. O meu pai sempre vive falando isso para mim: ainda bem, Padre Wellison, que você é padre, porque se fosse a pegar num cabo de enxada, você passaria fome. A Patrícia, nós moramos juntos, a Patrícia que está cantando aqui, em 2009, lá em Lavrinhas. E Lavrinhas, graças a Deus, tem essa realidade. Lá tem os porcos, o galinheiro, tem as plantações. E por um bom tempo, eu trabalhei lá, chamava da externa. Então a externa tinha que cuidar do jardim, tinha que varrer todo o pátio. E quem me ensinou a pegar numa enxada foi uma mulher.
Foi a Gisele, que está na missão de São José dos Campos, a esposa do Kennedy. Ela morou em colégio agrícola, então ela ia me ensinando lá como é que eu tinha que carpir, como que eu tinha que limpar. E eu fui aprendendo algumas realidades, mas eu digo para vocês, gente, passou. Porque depois eu entrei nos estudos, comecei a fazer outras coisas. E essa realidade de jardim, de plantas, eu gosto de admirar, é maravilhoso. Mas para que as plantas possam crescer, e para que o fruto seja realmente um fruto saboroso, para que seja um fruto de qualidade, e não somente para que tenham abundância de frutos, é preciso que aconteça as podas. Eu me recordo também, no ano seguinte, 2010, quem morou em Lavrinhas foi o diácono Helenildo, que amanhã, com a graça de Deus, será ordenado padre. Quem estava responsável da casa na época era Maria da Guia, na casa de Lavrinhas. E nós chegamos em Lavrinhas, nós tivemos uma surpresa assim que deixou a gente meio que escandalizado. O diácono Helenildo, até alguns já puderam acompanhar a história dele, ele veio de uma realidade rural, graças a Deus, lá do interior do Belém do Pará. Então ele é acostumado a mexer com as podas, é acostumado a mexer com as plantas. Então o Helenildo chegou, tinha roseiras maravilhosas na entrada ali de Lavrinhas, que nós ficávamos realmente admirados. Bastou chegar o Helenildo, ele já passou a tesoura em tudo. A Maria da Guia, quando viu aquilo, falou: Helenildo, eu te mato. Por quê? O Helenildo entendia que precisava realmente podar, para que pudesse vir uma flor maravilhosa, bela. Mas só que quando as plantas estão podadas, que não tem flor nenhuma, fruto nenhum, aos nossos olhos não são tão vistosas assim, não são tão agradáveis. Agradável, melhor dizendo. Mas é preciso que aconteça a poda. E precisa acontecer de maneira certa. Eu não saberei podar uma planta, podar os galhos certos. Eu não saberei porque não é uma realidade que eu estou inserido no dia a dia. Mas aqueles que sabem, realmente sabem a planta certa, o galho certo que precisa cortar, qual é aquele que está sobrando. Se nós estamos realmente inseridos na videira, que é Jesus Cristo, nós que somos estes ramos, quem é que irá podar? O Pai. O Pai que é este agricultor. Então não é qualquer pessoa, não é um qualquer agricultor, é o Pai que entende realmente das plantações. É o Pai que cuida. E talvez se as plantas pudessem falar, quando elas estavam ali sofrendo o corte, talvez elas gritariam, chorariam, porque é a realidade que acontece conosco quando está acontecendo a poda. Nós tantas vezes reclamamos, murmuramos, culpamos as pessoas, mas nós precisamos entender quem é que está podando? Este Pai. Então o Pai não vai fazer besteira, desculpe falar. O Pai não vai podar aquilo que não é necessário. Ele só há de podar aquilo que é necessário. As donas de casa que nos acompanham agora, na realidade do dia a dia, sabem que precisa tirar os matos, talvez a cebolinha ali, podar a samambaia. E muitas delas, dessas senhoras, destes senhores, acontece isso. Quando está podando, quando está regando, muitas vezes começa a conversar com as plantas. Quantas pessoas conversam com as plantas? E nesse tempo que nós estamos vivendo essa pandemia, quero dizer uma coisa, para você reconhecer que você não está doido, você não está doida. Você pode até conversar com as plantas. Agora, se elas começarem a responder, você já fica preocupado. Porque realmente elas não vão te responder. Na verdade, a pessoa amanhece de manhã, muitas senhoras, eu conheço minha amiga Naoi, ela tem várias plantas no apartamento dela, se distrai com essas plantas, então conversa com as plantinhas, tira foto, né? Fala lá: olha como você amanheceu linda, minha rosa. E fala com as plantas. A Cirlei está aqui, já conversou com as plantas? Já, Cirlei? Está aguando ali. Fala: olha, eu estou aguando, você está linda, está crescendo. Então, muitas vezes, essa realidade de poda na nossa vida, o Pai também fará a mesma coisa. Conversará conosco: olha, galinha, eu vou precisar te retirar agora. Vou precisar cortar você, mas não é para uma realidade não, é para que você possa parar de fazer tanta sombra e começar a produzir mais frutos. É isso que acontece conosco. Nós precisamos dessas podas, e essas podas são necessárias. Salete, quero te envolver na minha pregação, por favor. Você tem muito mais tempo de caminhada que eu na comunidade Canção Nova, caminhada cristã. Você já sofreu alguma poda na sua vida? Quer partilhar alguma conosco, por favor?
Eu quero te envolver. Porque nós estamos aqui, se tivesse as pessoas aqui, eu poderia conversar com tanta gente, aqueles que estão em casa. Mas como nós somos uma companhia de pesca e hoje nós estamos nessa agricultura, você já sofreu alguma poda? Inúmeras vezes, né? Inúmeras situações, eu já passei por podas. Nada que trouxe trauma, pelo contrário, trouxe muitos frutos. E as podas aconteceu na minha vida quando eu pensava em uma coisa e vinha outras determinações, né, de Deus para mim realizar. Eu queria assim ter um ato, uma lembrança concreta, né, de poda, mas eu vejo que o sofrimento que eu passei no nascimento da minha filha, por exemplo, foi uma poda. Né? A minha filha mais velha, onde eu tive pré-eclâmpsia, onde eu passei por situações dolorosas, né, na UTI, e em nenhum momento eu me revoltei contra Deus, mas eu percebi que Deus estava me podando através daquele sofrimento, para que eu confiasse mais nele, para que eu me entregasse mais a Ele, não fosse tão autoconfiante, não é? Mas que eu, de verdade, confiasse nele e colocasse, de verdade, Ele como o Senhor daquela situação. Assim como tantos agora estão vivendo outras situações de saúde, de problemas. Então, eu percebi que aquele sofrimento veio para transformar o meu coração. Veio para me dar muito mais compaixão por quem sofre, muito mais misericórdia com as mães, porque eu havia sofrido como mãe. Solteira, eu ouvia as mães falar dos sofrimentos, quando eu era solteira. Mas, a partir do momento em que eu passei pelo sofrimento, como depois vieram outros, né? Perdas de bebês que eu tive, 4 bebês eu perdi, e eu percebo que essas podas me fizeram mais humana, me fizeram mais compreensiva, me fizeram mais amorosa, mais compreensiva com as pessoas que sofrem, de realmente me colocar no lugar daquele que sofre. Porque enquanto a gente não é podado, nós ficamos cheios de nós mesmos. Isso. Né? Cheios de si. E quando passamos pela dor, pelo sofrimento, Deus vai nos quebrando, literalmente como um galho é quebrado, é podado. Então, esse foi um dos acontecimentos, entre inúmeros. Exatamente, muito obrigado, agradeço pela sua partilha. E nós precisamos realmente reconhecer que existem as podas, não podemos negar essa realidade. E nós olharmos para a cruz, eu quero partilhar com vocês uma breve reflexão. Eu tenho partilhado aqui, principalmente nas missas das segundas, alguns textos do Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia. E na sexta-feira da Paixão deste ano, o Frei Raniero Cantalamessa partilhou uma realidade. Se nós olharmos para a cruz ela pode apontar para nós 2 realidades, 2 lados. Nós podemos olhar a cruz a partir das suas causas, mas também dos seus efeitos. Assim também nós podemos olhar as podas que acontecem na nossa vida com a causa e com o efeito. Se nós olharmos a cruz, em primeiro lugar, pela causa, o que causou isto? O que fez com que o Filho de Deus pudesse viver essa realidade de cruz? Por que ele foi encerrar a sua vida na cruz? E quantos poderiam realmente acusar, apontar diversas causas? Mas o Frei Raniero Cantalamessa nos levou à compreensão dos efeitos. Quais foram os efeitos do Cristo ter vivido o seu mistério pascal? Na cruz, e nós vamos olhar essa realidade na Sagrada Escritura, aos olhos humanos, era um homem que não fazia vista, que ninguém queria ver. Era um homem desprezado, homens das dores, das chagas, repudiados por muitos, considerado como um maldito, considerado como um criminoso. Mas os efeitos,
Principalmente o profeta Isaías nos aponta quais são os efeitos da cruz de Cristo para nós. Ali, ele carregava as dores da humanidade, os sofrimentos da humanidade. Ali, ele reconciliava o homem com Deus. Jesus, o homem perfeito, reconciliava a humanidade toda com o Pai das misericórdias através do seu sacrifício. Um sacrifício que para nós é redenção. Para muitos foi um homem que ficou na cruz e que está no passado, mas para nós, os efeitos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ali nós somos reconciliados, nós somos libertos do pecado original. Ali, realmente, o novo Adão nasceu para nos trazer esta vida nova. E o Cristo na cruz vivia todos os nossos sofrimentos. E o Frei Raniero Cantalamessa vai dizer, para que você possa saber, talvez aqui temos o copo, para saber se esta água não está envenenada, alguém precisa bebê-la para saber. Frei diz, o Cristo bebeu tudo, provou do sofrimento para mostrar que, no fundo, existe uma grande pérola, que é a salvação, que é a redenção. E ele vai nos dizer que talvez, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, e a reflexão dele foi exatamente esta. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós poderíamos acusar que Deus está distante, que foi Deus quem causou esse grande mal, que foi Deus quem quis toda essa realidade. E nós podemos dizer que não é verdade. Mas nesse tempo, quais são os efeitos desta pandemia na nossa vida? Quais são os efeitos da pandemia para a nossa família? Quais são os efeitos da pandemia para aqueles que são cristãos? E o Frei Raniero Cantalamessa vai dizer assim, a pandemia do coronavírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre correram os indivíduos e a humanidade, o do delírio de onipotência, de se achar o máximo, que a ciência, que a técnica vai resolver tudo. E nesse tempo nós estamos aí capengando, lutando, não quero desprezar de maneira alguma, mas nós estamos vendo, gente. E ele disse assim, bastou o menor e mais informe elemento da natureza, um vírus, para nos recordar que somos mortais. Que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar. E que nós precisamos realmente de Deus, de reconhecer a nossa pequenez. É tempo de poda, mas não uma poda para nos causar o mal, mas uma poda para reconhecermos também que nós precisamos voltar para a videira verdadeira que é o Senhor. Quantos que talvez estão como galhos secos, mas o importante é que talvez o Senhor nesse tempo de misericórdia Ele quer regar. Ele como bom agricultor, o Pai, para que você realmente possa começar a produzir frutos, para que esse broto possa nascer. E o Frei Raniero Cantalamessa vai dizer que numa catedral em Londres, um pintor estava desenhando São Paulo. E a um certo ponto, o pintor foi tomado por tanto entusiasmo por um afresco seu, que afastando para ver melhor, não percebia que estava quase despencando no vão do andaime. Um assistente, horrorizado, entendeu que um grito de chamada teria apenas acelerado o desastre. Sem pensar duas vezes, esse assistente molhou um pincel na tinta e o arremessou contra o afresco. O mestre pasmo deu um passo adiante. A sua obra estava comprometida, mas ele estava salvo. Quantas vezes nessa realidade de poda precisa acontecer também assim conosco? Para a nossa salvação, para o nosso próprio bem, é preciso podar. Tem momentos que, se nós não tomarmos cuidado, principalmente nós que somos mais acelerados na evangelização, pregamos de um lado para o outro, cantamos, tem um momento que a gente pode começar que o fruto é nosso. Tem um momento que a gente pode achar que quem está fazendo somos nós.
e não reconhecermos que quem faz através de nós é Deus, é o Espírito Santo, é o Pai. E nós ficamos tão admirados com a nossa obra, e devemos realmente admirar, porque são obras das mãos de Deus, mas chega um momento que isso pode nos causar um grande mal. Qual era o mal que estava acontecendo? Aquele homem se afastava para ver a obra, mas ele não percebia que ele poderia despencar, cair, se machucar, vir a óbito. Então precisou que realmente esse assistente pudesse molhar este pincel e estragar a obra. Aí o Frei Raniero Cantalamessa diz assim, Deus às vezes faz conosco, confunde os nossos projetos e a nossa tranquilidade, para nos salvar do abismo que não vemos. Mas cuidado para nós não nos enganarmos, não foi Deus que arremessou o pincel contra o afresco do nosso orgulho e contra o afresco da civilização tecnológica. Deus é o nosso aliado, e Ele não é aliado do vírus. Quem diz é o Frei Raniero Cantalamessa. Eu tenho um desígnio de paz, diz o Senhor no profeta Jeremias, não de sofrimento. Ele mesmo nos diz na Sagrada Escritura. Se esses flagelos fossem castigos de Deus, não seria explicado porque eles caem igualmente nos bons e nos maus, e porque geralmente são os pobres que têm as maiores consequências. Eles seriam mais pecadores que os outros? E continua o texto. Aquele que chorou um dia pela morte de Lázaro, chora hoje diante do flagelo que caiu sobre a humanidade. Sim, Deus sofre, como todo pai e toda mãe. Quando descobrirmos um dia isso, teremos vergonha de todas as acusações que fizemos contra Ele na vida. Deus participa da nossa dor para superá-la. Deus, os momentos que acontecem as podas, Deus participa desse momento para nos ajudar a superar. Deus não é esse Deus deísta que muitos mostram, que criou céu, terra, seres humanos, vegetais, animais, e que abandonou o mundo, abandonou as pessoas. Ao contrário, Deus participa da nossa dor para nos ajudar a superá-la. Deus, escreve Santo Agostinho, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Deus está conosco, Ele não nos abandona. E eu partilho com você que esses dias eu pude acompanhar uma live que a Amy Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, fez para os sacerdotes. E eu entendo, pelo menos na minha vida, Padre Márcio está aqui também, nós entendemos, Padre, que muitas vezes, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, acontecem algumas podas no nosso ministério. E que essas podas são necessárias. Como são necessárias? Não é para o nosso mal. Nós que somos acostumados, principalmente nós aqui na comunidade Canção Nova, eu digo para vocês também da minha realidade, eu tenho a responsabilidade de estar à frente hoje da espiritualidade do polo educacional. São mais de 1000 alunos do Instituto Canção Nova, tenho a faculdade com as atividades no período noturno, que preciso estar lá alguns dias da semana. Tem o texto da misericórdia, porque alguns poderiam pensar, o Padre Wellison vem somente para rezar o texto 3 horas da tarde. Mas eu preciso sair um pouquinho antes, porque a gente precisa passar um pó no rosto. Depois, quando as pessoas estavam aqui, graças a Deus, e nós sentimos tanto por você não estar aqui conosco, termina o texto, a gente tira foto, a gente abraça, a gente dá uma palavra amiga ali para aquela pessoa, e quando a gente percebe, já são 4 horas, 4h15, 4h30. Então não é somente rezar o texto. Fora as outras coisas que nós temos que fazer, a realidade de missão, trabalha a semana toda, no final de semana a Salete também, né? Nós tivemos a graça o ano passado de irmos para Salvador juntos. Deixa a família, os filhos, o esposo cuida, os irmãos de comunidade. Mas nesse tempo, nós somos podados da maioria dessas coisas. Nós padres, nós gostaríamos muito, como nós gostaríamos, mas somos privados de talvez oferecer o consolo para aquela família que perdeu o seu ente querido,
porque muitos estão falecendo com essa realidade desse vírus e não pode acontecer ali o funeral. É só uma despedida rápida e já tem que ir logo para o cemitério. Como nós gostaríamos de participar deste momento na vida de tantas famílias, fazer ali a encomendação do corpo, dar uma palavra de conforto. Quantas vezes, tantas pessoas enfermas nos hospitais, e nós gostaríamos de ir ali levar o sacramento da unção dos enfermos, e nos vemos podados nessa realidade, porque nós não queremos, ao contrário, porque nós queremos o bem. Mas tantas vezes essas podas doem em nós que somos ministros ordenados. Você acha que nós não gostaríamos que esse santuário, principalmente nesse final de semana de festa, não estivesse cheio de pessoas aqui, participando da Santa Missa, recebendo o sacramento da comunhão, da Eucaristia, sendo alimentados? Somos podados. E nesse tempo de poda, em muitos de nós, talvez em muitos religiosos, para muitos sacerdotes, para muitos consagrados, nós ficamos sem o chão, caímos no desespero. Podemos olhar, meu Deus, eu perdi a minha utilidade, o que eu faço agora? Mas neste momento de poda, esse momento que é tão importante para a nossa vida, a Amy Nogueira dizia, estamos agora no tempo do autoconhecimento. Porque tantas vezes, infelizmente, nós nos escondemos por detrás de tantas tarefas. Quantas vezes nós nos escondemos de nós mesmos? Quantas vezes nós nos fugimos da nossa família? Por que nesse tempo também é uma realidade dura, mas é um tempo de poda e precisamos detectar quantas famílias sofrendo, quantos casais sofrendo? Por quê? Porque se escondeu por detrás de tanto trabalho, que não tinha tempo para os filhos, que não tinha tempo para a esposa, para o esposo, para os amigos, para os que estão próximos. E esse tempo de pandemia, a poda que aconteceu, não somente para alguns, mas todos nós. E até mesmo o Papa Francisco, nas diversas celebrações que ele realizou no tempo que a Itália estava com um fluxo maior do vírus, o Papa Francisco dizia, hoje nós já não podemos mais sermos indiferentes, porque quando era uma nação, nós ficávamos só olhando. Mas hoje, todas as nações experimentam esta realidade. É o tempo de poda. Mas essa poda não é a maldade. Não é maldade de Deus. Não é maldade de um Deus que abandonou o mundo para que a natureza pudesse controlar. Não. Essas podas nós precisamos compreendê-las na nossa vida. Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que neste tempo de poda é o tempo do autoconhecimento. Às vezes nós até mesmo nos escondemos por detrás de muitos livros, dizia Amy Nogueira. Às vezes nós nos escondemos assistindo a diversidade de séries, que muitas são benéficas, nós precisamos também ocupar a nossa mente, ter o nosso momento de lazer. Muitos talvez se esconderam por detrás da pornografia e os demais vícios. E não tiveram a coragem desse tempo do autoconhecimento que o Senhor nos dá, nesse tempo de poda, de buscarmos aquele momento onde nós podemos olhar para o espelho e reconhecermos: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o Wellison? Eu quero dizer para vocês, talvez minha mãe esteja acompanhando e ela vai levar um susto porque ela não sabe dessa realidade. Esse tempo de pandemia eu fiquei doente. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu não esperava que eu teria esta realidade. O medo, o pânico, o pavor começou a tomar conta do meu coração. Isso já tem mais de mês, viu, mãe? Pode ficar tranquila. E as pessoas começaram a notar que eu não estava mais a mesma pessoa. Foi numa quarta-feira à noite, já estava deitado e cresceu aquilo dentro de mim, uma dor profunda no peito que apertava, comecei a tremer bastante. E fui para a sala, estava o padre Carlos, que já começou a me acudir, o padre Roger já veio, já rezou por mim, minha pressão estava um pouquinho alta, tive que tomar um remédio para ficar calmo, e depois começou o tratamento, 2 medicações, as terapias. É um tempo difícil, que quantas vezes nós não temos resposta, mas isso que a Salete falou. Hoje, Salete, eu experimento, porque eu estou aqui no texto da misericórdia, quantas pessoas que vivem esta realidade
de ansiedade, de angústia, de dor, que não é falta de fé. Como o padre não pode ter fé? Eu tenho muita fé, tenho muito amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós passamos pelas podas, que são necessárias, que talvez nós poderíamos nos revoltar contra Deus. Por que Ele está permitindo que eu viva isso? E eu quero dizer para vocês, talvez muitos que nos acompanham agora se identifiquem, eu quero dizer, gente, eu tive a maior vergonha, o maior preconceito, confesso isso, reconheço, quando eu peguei a receita e tive que ir à farmácia e comprar aqueles remédios. Falei, meu Deus, eu não acredito. Onde eu não cuidei para eu chegar nesse ponto? E não foi uma falta de cuidado, gente, mas reconhecer que nós temos os nossos limites humanos e que precisam acontecer as podas. Não estou 100%, porque o mundo não está 100%. Nós estamos todos no mesmo barco. E tantas vezes nós gritamos, Senhor, salvai-me. Senhor, escutai-me. E às vezes nós não temos respostas. Mas neste momento, lá está o Senhor conosco. Acontecendo essas podas, para quê? E a Salete traduziu muito bem. Para que eu pudesse não somente partilhar uma palavra, por partilhar. O Padre Jonas diz que na Canção Nova nós evangelizamos com o evangelho que é vivido, com a palavra que é vivida. E por viver esta palavra nós conseguimos ter muito mais compaixão, porque compaixão é sofrer com o outro, é padecer com o outro. O Cristo experimentou os sofrimentos e por isso Ele tem compaixão, como o bom samaritano da humanidade que Ele é, que vê a humanidade e não fica indiferente, aproxima, derrama ali o vinho, o azeite, limpa as feridas, coloca aquela pessoa caída no seu próprio animal e leva para a hospedaria, que nós podemos traduzir como uma igreja, para cuidar daquela pessoa que está caída. Assim acontece conosco. O bom samaritano experimentou a dor da humanidade, por isso que Ele está conosco. Por isso não tenha receio, e vai continuar a palavra. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Quando acontecem as podas, quando nós estamos passando pelo momento de cruz, de dor, de sofrimento, aí o chamado que o Senhor nos faz, para nós permanecermos nele. Permanecermos, ou seja, estar apesar de. O permanecer é exatamente isto, estar apesar de todas as situações, de todas as contrariedades, de todas as situações que para nós, muitas vezes são as pessoas que provocam, que talvez é um membro da nossa família que provoca, talvez é o padre que provocou, e talvez as revoltas que cresceriam no nosso coração. Mas nós precisamos permanecer no Senhor, porque a permanência nele faz com que Ele possa permanecer em nós. E Ele mesmo disse, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. É o tempo da permanência no Senhor. E como nós devemos permanecer no Senhor? Com atitude de fé, com atitude da confiança, tendo a oração, buscando rezar. Talvez nós não conseguiremos aquelas longas orações, longos momentos de oração que são benéficos, que produzem em nós muitos frutos, mas aprendermos com os monges, com as pessoas tão simples, aquele breve suspiro que nós fazemos e repetimos, Jesus, eu confio em vós. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, escutai-me. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Nós devemos permanecer no Senhor. E não ao contrário, revoltarmos contra Deus. Acusarmos Deus. Senhor, por que a perda desse meu ente querido? Senhor, por que esse momento de doença?
e compreendermos quais são os efeitos de tudo isso na nossa vida. E talvez não conseguiremos a resposta imediata. Talvez não vamos ter a resposta agora. Talvez demoraremos algum tempo para nós compreendermos o efeito de tudo aquilo que causou na nossa vida. E talvez, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos abandonar o Senhor, abandonarmos a esperança. Eu torno a dizer aquilo que esses dias eu falava aqui na missa da segunda-feira, sobre a realidade das 3 virtudes teologais que precisam caminharem juntas: fé, esperança e caridade. E muitas vezes a esperança, que é considerada a filha mais nova, a filha menor. E dizia um poema, que as 3 virtudes saíram para caminhar juntas, de mão dadas: a fé, a esperança e a caridade. E por ser a filha mais nova, a filha menor, ela estava no meio, sendo puxada pela fé e pela caridade. E as pessoas que passavam diziam: olha, a esperança é carregada pela fé e pela caridade. Aí chega um determinado momento que vem a resposta: não. É a esperança que puxa a fé e a caridade. Porque se perde a esperança, se perde tudo. Se perde a esperança, nós perdemos tudo. É a esperança que nos puxa a vivência da fé. É a esperança que puxa a vivência da caridade. E é a esperança em Deus que nos leva a permanecermos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. No mundo em que nós vivemos, que as coisas são descartáveis, como é difícil permanecer. Permanecer num casamento apesar das dificuldades. Permanecer na vocação apesar das provações. Permanecer nas amizades apesar de tantas contrariedades que nós muitas vezes viveremos, porque a outra pessoa não age conforme eu tenho uma atitude com ela, que eu gostaria que ela agisse comigo, porque a pessoa não respondeu o meu WhatsApp quando eu precisei, ou no momento em que eu precisava de uma resposta ali, ela demorou, e talvez nós cortamos as amizades. Permanecer nas amizades, permanecermos fiéis, permanecermos como a Virgem Maria, que nos ensina tanto. Naquele momento de sofrimento, permaneceu de pé, porque estava cheia do Espírito Santo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. É preciso que permaneçamos. Apesar de todos os problemas que continuam os mesmos e do mesmo tamanho. Mas quando nós permanecemos em Deus, nós mudamos. Nós somos renovados. Nós somos transformados. Eu me recordo de uma pregação que o Dunga fez a respeito desse evangelho. Eles estavam no auditório e estava ali cheio de pessoas e o Dunga brincava assim: talvez o problema da sua casa esteja aqui hoje nesse auditório. Talvez você seja o problema. E esse problema está sendo tocado agora por esta palavra. Talvez você que está acompanhando agora, como o Dunga brincou com as pessoas, talvez você seja esse problema. E nesse tempo, o Senhor, como bom agricultor, quer podar. Quer podar para que sejamos humildes. Quer podar para que sejamos menos soberbos. Quer podar para que realmente nós possamos ter mais confiança, mais fé. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Permanecer. Permanecer apesar dessas podas. E se nós olharmos, eu partilho com vocês, aqueles que entendem de podas, principalmente os botânicos, ensinam que existem 3 podas. Uma poda que é uma poda de formação,
a outra poda que é poda de produção, a poda de limpeza. A poda da limpeza, de limpeza, é a mais conhecida por todos nós. Porque nós, talvez, aquela árvore que está caindo muitas folhas, que está dando muito trabalho para você, a gente vai lá e poda aqueles galhos secos. A gente limpa, tira. Mas muitas vezes nós não compreendemos as podas de formação. E essas podas de formação são feitas no início da vida do vegetal, quando este atinge um certo tamanho e precisa sofrer uma correção no rumo de seu desenvolvimento. Isso faz com que as plantas cresçam mais fortes e alcancem o máximo de sua produtividade. Assim também é na nossa vida espiritual. Quantas podas de formação nós precisamos ter? São orientações e toda a formação que precisamos receber no início da nossa vida cristã. Quantos que tiveram a experiência com Jesus Cristo estavam crus, não estavam prontos e que precisaram de orientação, de formação. E às vezes é difícil ser formado. Na nossa realidade aqui de comunidade Canção Nova, as pessoas que chegam, nós que chegamos, já viemos de uma experiência com o Senhor, de grupo de oração, mas nós precisamos entrar na poda de formação, não é, Ivna? Precisamos da poda de formação. E que às vezes dói, nós não entendemos, e às vezes o Senhor vai colocar a tesoura certinha para a árvore. Meu Deus, este formador, esta formadora, este padre, é a tesoura certinha para dar poda em nós. Depois existe a poda de produção. Ela é feita para aumentar a produção e a produtividade de uma planta. Mas para dar bom resultado, o agricultor deverá conhecer muito bem o processo vegetativo das plantas. Pois se a poda for mal feita, pode diminuir a produtividade, ao invés de aumentá-la. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida espiritual, não é qualquer orientador que pode pôr dano à nossa alma. Senão, pode fazer até mal. Santa Teresa de Jesus dizia que o bom diretor espiritual deve ser sábio, douto e santo, para não prejudicar o dirigido. Ela diz que foi algumas vezes isso que prejudicou a vida dela, mas não é fácil encontrar um assim. Uma pessoa que realmente tenha essa capacidade de escutar a Deus, porque quando nós não escutamos a Deus, nós fazemos tantas besteiras. Talvez essa poda de produção aconteça com vocês que são pais, que precisam corrigir os filhos, mas se não estão em Deus, se não permanecem em Deus, faz com que a sua casa, infelizmente, não produza os frutos necessários. Quantos pais não sabem a hora certa de podar os filhos, que às vezes poda com agressividade, que às vezes poda dizendo palavras de maldição. Nós também somos esses que precisam fazer essas podas, mas precisamos pedir o direcionamento do Espírito Santo. As podas devem ser feitas com as ferramentas adequadas para cada tipo de planta ou cultura. Não devem ser feitas cortes irregulares. Como as podas são feitas desde os pequenos vegetais até as grandes árvores, as ferramentas utilizadas podem e devem ser bem diferentes, desde um alicate até uma motosserra. Tudo isso precisa ser observado também na nossa vida espiritual. O exercício do podador exige perícia, exige conhecer a alma humana, amá-la profundamente e saber respeitá-la sempre. Por isso que este agricultor é o Pai, porque Ele nos conhece, Ele nos entende, nos acolhe e sabe o jeito certo de podar. E por fim, a poda limpeza que eu dizia para vocês, a mais conhecida, utilizadas em grandes plantações e em jardinagem caseira, visa eliminar galhos ou ramos mortos, secos, ou que apresentam má formação. Isso faz com que a energia vital da planta não seja desperdiçada com estes ramos ou galhos fracos e penosos para a planta. E, oh meu Deus, e como nós precisamos dessas podas. Quantas ervas daninhas no jardim da nossa alma, sugando a seiva e impedindo o desenvolvimento. Os nossos pecados. Quem de nós talvez poderíamos dizer que não tem aquele galho ressequido da inveja, do orgulho, da vaidade? Quem não traz na planta da alma a preguiça, as mentiras,
às vezes uma gula indomável, aqueles ataques de ira, de ódio e desejo de vingança. E como nós precisamos do jardineiro divino, o Espírito Santo, para fazer uma contínua poda na nossa alma. E quantas vezes a planta até morre por causa das ervas daninhas que a tomam e a sufocam. Coloca a mão sobre o seu coração. E talvez você hoje precisa também dessa poda da limpeza. A poda que realmente, muitas vezes, nós sabemos que estão ali essas coisas e temos medo de retirá-las. Como nós precisamos dessas podas. Podar o galho ressequido da inveja, do orgulho, da vaidade. Quem sabe neste tempo que nós estamos vivendo na pandemia, por a convivência fraterna, a convivência dentro de casa, nós fomos enxergando tantas coisas que precisam ser podadas em nós, porque se não forem podadas, tudo acabará. Poda, Senhor. Poda, porque essa poda é para tirar aquilo que não é bom. O Senhor é um bom agricultor. E o Senhor não é um agricultor preguiçoso. O Senhor é um agricultor que trabalha. Porque se o Senhor for um agricultor preguiçoso, nós pereceremos. Poda, Senhor. Poda aquilo que não está fazendo o bem. É o que eu vos peço, Senhor, nesta hora. Realiza, Senhor, talvez essa poda hoje de produção. Realiza, Senhor, talvez essa poda hoje na nossa vida de formação. Quem sabe as revoltas chegaram no nosso coração por conta das podas de formação. Nós que esperaríamos ter aquele cargo. E não foi para nós que esse cargo veio. Quem sabe nós esperávamos aquele reconhecimento e aquele reconhecimento não veio. São podas. Até mesmo, meu Deus, as enfermidades que chegam. Podas na nossa vida. Poda, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Porque nós compreendemos que nestes momentos o Senhor não se afasta. Sim, Senhor Jesus. O Senhor não está longe. O Senhor não está longe, Senhor. Mas ao contrário, o Senhor está tão perto. E talvez seja o Senhor realmente esse agricultor que esteja arrancando e dizendo: olha, hoje você não entende, mas eu preciso te tirar, te podar. Quem sabe fomos podados, meus irmãos e minhas irmãs, nós que estamos rezando agora, podados de uma situação que nós aparentemente achávamos, meu Deus, aquele emprego seria tão bom. Fomos podados. Sim, Senhor. E talvez no momento da poda nós só enxergamos o desastre, a dor. Mas assim como nós aprendemos com o Frei Raniero Cantalamessa a olhar para a cruz e vermos as duas realidades, das causas e dos efeitos. É o momento do autoconhecimento. É o momento de permanecer. É o momento até mesmo de sofrer. Talvez de murchar nos momentos das podas. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor. E nós queremos concluir, para nós rezarmos, que às vezes nós não queremos ser podados. E quando isso acontece, revela uma indisposição ao dinamismo e o crescimento na vida cristã. Quanto mais a árvore é podada na coerência das suas necessidades, mais ela cresce. Infelizmente contemplamos na atualidade um extremo interesse de muitos em apenas florescer, destacar-se, para subir os degraus da glória e do poder, em vez de serem verdadeiramente focados na missão de crescer, amadurecer e desenvolver para frutificar, ou seja, uma presença de serviço frutífero e edificante. Sem dúvidas,
podemos afirmar que é entristecedor contemplar a grande preocupação vigente com os êxitos das flores que aparecem, do que com os frutos que não precisam da presunção, pois eles mesmos revelam por si. O fruto não é algo forçado, que necessite de propaganda barata, mas algo natural e espontâneo numa árvore frutífera. Meus irmãos, minhas irmãs, na nossa vida cristã, é necessário sempre aceitar as podas para crescer no novo vigor. Quem rejeita a poda seca, definha, ou seja, morre. Quando nós abrimos ao Senhor o nosso coração e pedimos: Senhor, pode podar. Talvez não produzamos aqueles frutos tão abundantes, mas serão frutos de qualidade. Senhor, poda. Talvez é difícil falar isso, talvez é difícil pedir isso, mas Senhor, ou nós realmente nos entregamos, ou será muito mais difícil, meu Deus. Se nós resistirmos, ficará muito difícil o Senhor fazer esta obra em nós. Toca-nos, ó Deus. É difícil quando nós estamos passando por esta realidade, Senhor, mas depois, que maravilha, Senhor. Que maravilha é podermos contemplar aquela árvore que está produzindo frutos maravilhosos, saciando tantas pessoas. Assim também é a nossa vida, Senhor. Neste momento que nós passamos pelas podas, nós não entendemos, dói, sangra, Senhor. Parece que faz conosco uma realidade, meu Deus, de agressividade. Mas é preciso arrancar, é preciso podar. Porque se nós não formos podados, Senhor, nós não produziremos frutos de santidade, de amor, de alegria. Espírito Santo, vem sobre nós. Faça a obra na nossa vida. Faça a obra nova, Espírito Santo. Muitos de nós estamos sendo podados por não poder abraçar aqueles que nós amamos. Eu, por exemplo, estou com minha mãe doente em Salvador. Tinha vários planos de vê-la ao longo desses meses, aproveitando as missões. Mas com a pandemia toda a agenda foi podada. Eu fui podada para confiar a minha mãe a Deus. Você também confie a sua família a Deus e deixe-se podar por Ele nesse tempo. Deixe o Espírito Santo fazer de você um homem novo, uma mulher nova, porque vamos sair diferentes depois dessa pandemia. Cante comigo assim, permitindo que o Senhor te cure, permitindo que o Senhor te molde. Moldar é amassar, formar. E formando, Ele alarga o nosso coração. Podando, Ele alarga o nosso coração. Cante assim comigo. Cura-me, Senhor, com o teu amor. Cura-me, Senhor, nova mulher eu quero ser. Toca-me, Senhor, molda-me, Senhor, molda-me, Senhor, como Maria quero ser, uma mulher nova, uma filha nova, uma esposa nova, como Maria quero ser, uma filha nova, uma esposa nova, uma mulher nova, como Maria quero ser para Deus. Cante mais uma vez. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com o teu amor. Com o teu amor. Cura-me.
Cura-me, Senhor. Nova mulher eu quero ser. Toca-me, Senhor. Transforma-me. Transforma-me, Senhor. Molda-me. Molda-me, Senhor. Como Maria quero ser. Uma mulher nova, uma filha nova, uma esposa nova. Como Maria quero ser. Os homens, um homem novo, um filho novo, um esposo novo. Como José eu quero ser. Um homem novo, um filho novo, um esposo novo, como José eu quero ser para Deus. Solta a sua voz agora e deixa o Espírito Santo ir tocando o seu coração. Que o Espírito Santo venha sobre nós, quebrando todas as resistências, todo medo, todo o pavor da palavra poda. Enquanto nós falávamos poda, muitas pessoas sentiam uma rejeição, um medo. Ai, não quero ser podado não, já fui podado demais, já sofri demais. Vai nesse momento permitindo que o Senhor faça o trabalho dele em seu coração. Para que você seja uma criatura nova, não tem jeito de não podar, não tem jeito de não fazer essa poda. Para que você tenha um coração novo, seja um homem novo, uma mulher nova, um filho novo para sua mãe, para o seu pai, uma esposa nova para o seu marido, um homem novo, uma mulher nova, sem poda. Isso não acontece. É preciso podar, retirar as arestas, tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que está sobrando em sua vida, como sobra nas árvores. E muitas vezes nós não conseguimos ver o céu azul, porque as árvores ficam até mesmo com muitos galhos atrapalhando da gente ver uma paisagem. E é preciso podar, não só para que a gente veja o céu, mas também para que ela dê mais frutos, para que você enxergue melhor, para que você veja melhor. É preciso ser podado, mas podado pela graça de Deus. É a graça que vai realizando essas podas e nos transformando. Por isso, Espírito Santo, nós nos abrimos totalmente, porque queremos verdadeiramente ser homens novos e mulheres novas, não só de palavras, mas verdadeiramente sermos novos, sentimentos novos, pensamentos novos, vida nova. Toca-me, Senhor, cura-me, Senhor. Vai pedindo isso a Deus. Esta graça de ser tocado, de ser curado pelo poder do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Toca-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu amor, com o teu amor. Cura-me, Senhor. Nova mulher eu quero ser. Toca-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Como Maria quero ser. Uma filha nova. Uma mulher nova. Esposa, uma esposa nova. Como Maria quero ser. Homens, um homem novo, um filho novo, um esposo novo. Como José eu quero ser para Deus.
Vamos ainda louvando a Deus por esse momento que nós tivemos. Nossa gratidão, Padre Wellison, por essa reflexão, essa pregação que com certeza nos ajudou a vivenciar este momento. E o pai, como agricultor, ele poda porque ele ama. Qual é o pai que não corrige o seu filho? O Pai do céu, o Pai das misericórdias, nesse nosso segundo momento, podemos dizer, porque ontem nós tivemos a Santa Missa e agora esse momento da pregação, o Pai nos corrige porque nos ama. O Pai nos poda, nos limpa, nos forma porque nos ama, porque ama você. Então te convido aí a colocar a mão no seu coração e tomar posse desse amor do Pai das misericórdias para com você. Vá tomando posse. As podas que você vivenciou neste tempo foi para que você crescesse. Foi para que você fosse e seja um homem novo, uma mulher nova. Como a gente acabou de cantar com a Salete, uma mulher nova, uma esposa nova, uma filha nova, um homem novo, um esposo novo, um homem novo. O Senhor realiza as podas, porque Ele nos quer bem e Ele nos quer em crescimento sempre. Solta a sua voz no Espírito e permita que o Senhor te revele ainda quais são as podas que precisam ser realizadas na sua vida. Sim, poda no Senhor. Mas o Senhor nos poda por amor. O Senhor nos poda porque nos ama. Ah, Senhor, dói, mas é para o nosso bem. Obrigado, Senhor. E vá louvando a Deus pelas podas que você foi vivenciando neste tempo. Vá louvando a Deus pela poda que hoje você vive, que nós vivemos enquanto humanidade, enquanto Brasil. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, pelas podas que o Senhor tem nos dado. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para nos tirar da acomodação, como estava sendo refletido aqui pelo Padre, para nos tirar da nossa acomodação, é para nos limpar, é para nos formar, é a poda para nos fazer dar mais frutos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Sim, dói, as podas doem, mas obrigado, Pai. Nós não vamos murmurar, mas vamos agradecer as podas que o Senhor tem realizado em nós. Sim, Pai amado, te louvo e te bendigo pelas podas que, como um agricultor, vai arrancando as ervas daninhas da nossa vida, tudo aquilo que são pragas que nascem nas plantações, e o Pai também vai retirando da nossa vida toda planta venenosa do pecado, do maligno, tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que é nocivo a nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão com Deus. Obrigada, Pai, pelas podas. Pai. Muito obrigado, que vai nos santificando, porque o Senhor nos ama, retirando toda raiz de vaidade, de orgulho, de ciúmes, de inveja, de egoísmo, de competição. Sim, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos pelas podas que nos tornam mais dóceis à tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai. Obrigado, Pai, porque nos ama e por isso nos poda. Obrigada, Pai. Obrigado, Pai, pela limpeza, pela graça que o Senhor realiza em nós.
E o Senhor só faz isso porque ama. E nos ama. E nos ama. E nos ama. Levante seus braços um pouco e agradeça mais uma vez ao Pai. Obrigado, Pai. É doído, é difícil, mas obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Pai das misericórdias, por tantas podas que nos fazem crescer. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. A gente pode saudar o Senhor com a salva de palmas. Você que está em casa, nós que estamos aqui, louvando a Deus pelas podas que Ele realiza em nós, porque Ele quer o nosso bem. Porque como um bom pai, Ele nos quer bons filhos e por isso nos corrige. Mais uma vez, gratidão, Padre Wellison, por essa reflexão, por essa pregação. Deus o abençoe sempre, sua bênção também. Uma mulher nova, uma esposa nova.